Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro para darmos continuidade ao curso introdutório baseado no nosso livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Hoje nós falaremos de um assunto muito importante. É o momento em que nós aqui nos encontraremos para podermos ter uma visão mais clara a partir de uma perspectiva espiritualística, holística e integrativa do que nós podemos conhecer a respeito do adoecimento em suas origens espirituais e psicológicas, ou em suas origens psicossomáticas. Nós falaremos do adoecimento a partir de uma visão espiritualista, holística e integrativa. Será a oportunidade que nós vamos ter de podermos entender de uma maneira clara, lógica e racional de que forma os conflitos interiores ou sentimentais podem desencadear o surgimento de desequilíbrios energéticos e de desarmonias vibracionais nos centros de energias principais dos corpos espirituais e particularmente na mente, nos centros da mente, e culminarem com o desenvolvimento de distúrbios funcionais e ou de enfermidades, de doenças orgânicas nos próprios órgãos do corpo material. Esse é um assunto que a humanidade procura ter entendimento há milênios. No livro de Provérbios, nós encontramos citações do sábio Salomão, terceiro dos reis de Israel, dizendo: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E ele também diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja seca os ossos. Nessas duas passagens do livro de Provérbios, nós podemos claramente perceber, dentro da sabedoria divinamente inspirada de Salomão, quando escreveu este livro poético e sapiencial, que bons sentimentos, como a alegria e a paz, podem nos trazer saúde, e que maus sentimentos, como o abatimento e a inveja, podem nos fazer adoecer. Seca os ossos. É assim que Salomão define, em poucas palavras, de forma direta e objetiva, o adoecimento e a forma como maus sentimentos, como a inveja e como o abatimento podem nos acometer. Embora não se existisse ainda na época um conceito claro de medicina psicossomática, muito menos o entendimento de que forma o adoecimento a partir de maus sentimentos, de sentimentos inferiores ou de sensações desagradáveis poderiam nos fazer adoecer, este conceito, esta relação, este nexo causal entre sentimentos inferiores, entre maus sentimentos, entre sensações desagradáveis e adoecimento, já era muito claro. Tá? Então, hoje, o que nós vamos falar e vamos mostrar é de que forma, vendo dentro de uma perspectiva espiritualística, holística, total e integrativa da alma para o corpo material, os maus sentimentos e particularmente as suas energias desarmônicas, destrutivas e de baixas frequências podem fazer, primeiro, com que os centros de energias principais venham a adoecer, produzindo desequilíbrios energéticos e desarmonias vibracionais que poderão se desdobrar finalmente no corpo material na forma de distúrbios funcionais e de enfermidades orgânicas. Então, nós vamos, nesta jornada, partindo de alguns conceitos, tá? Primeiro tópico importante é nós termos em mente que os conflitos interiores ou conflitos sentimentais, dentro de uma visão espiritualística, eles são a base para o adoecimento.
São eles os causadores dos desequilíbrios energéticos e das desarmonias vibracionais dos 7 centros de energias principais, ou de um ou de mais de um dos 7 centros, e a partir deste desenvolvimento patológico nos centros de energias dos corpos espirituais, há um entendimento espiritualista de que podem ocorrer distúrbios funcionais e enfermidades orgânicas acometendo os órgãos, as glândulas e os plexos do corpo material. O mais importante é nós entendermos de que forma esses conflitos que se iniciam na mente, a mente é a sede dos pensamentos e a base dos pensamentos são os sentimentos. Para que isso fique mais claro, o pensamento é maior que o sentimento. O pensamento é uma ideia elaborada. Vou dar um exemplo. Quando você tem um bom pensamento, por exemplo, eu quero abraçar aquela pessoa, eu quero abraçar minha filha, abraçar a minha esposa, eu sou movido a ter uma atitude afetuosa a partir de um sentimento que motivou esse pensamento que se consuma nesta boa atitude, nessa boa ação. E que sentimento foi esse que me fez sentir vontade de abraçar a minha esposa ou a minha filha? O amor. Ou seja, um sentimento elevado, como o amor, gerou um pensamento afetuoso, vontade de abraçar, e que pode culminar numa ação de fato consumada de dar um abraço nelas. Da mesma forma, quando alguém tem um mau pensamento, por exemplo, quero bater naquele sujeito, ele pensa em consumar uma ação violenta, uma ação agressiva, uma ação destrutiva. O que motivou este indivíduo a ter este planejamento mental ou esta ideação agressiva? Qual foi o impulso que gerou esse pensamento? O ódio, a raiva, ou o rancor, ou até mesmo a maldade. Alguma coisa, algum sentimento inferior deu um impulso inicial para que ele tivesse um pensamento mais elaborado acerca daquilo que ele sentia, daquilo que ele queria fazer e daquilo que ele poderia até vir a consumar por meio de atitudes, indo às vias de fato. Então, dentro dessa visão, dentro desta perspectiva funcional da mente, nós devemos entender que a mente, que é um dos 3 corpos espirituais permanentes, mente ou corpo mental. Acompanhe o movimento do mouse, porque vai ser muito importante durante a aula para nós entendermos como que as doenças vão se desenvolver a partir de distúrbios e de desequilíbrios e de conflitos interiores e sentimentais que surgem na mente. A mente, que é um dos 3 corpos espirituais permanentes, que junto com o espírito ou corpo espiritual superior, que é o terceiro dos corpos permanentes, e junto com o perispírito ou corpo espiritual inferior, que é o primeiro dos corpos permanentes, a mente, que é esse corpo aqui na cor índigo, em conjunto com o espírito, que está em violeta, e com o perispírito, que está em azul, constitui em conjunto a alma, que nada mais é do que o conjunto dos 3 corpos espirituais permanentes. Lembrando que a alma, ela está interligada e integrada ao corpo material por intermédio do duplo etérico ou corpo espiritual transitório. E lembrando que o duplo etérico ou corpo espiritual transitório, ele interliga e integra a alma com o corpo material por intermédio a partir do perispírito. Ele interliga e integra, na verdade, o primeiro dos corpos espirituais permanentes, que é o perispírito, com o corpo material. Lembrando que ele faz essa integração porque os centros de energias principais do perispírito estão interligados com os centros de energias principais do duplo etérico através das 7 barras principais do perispírito. E a partir desta interligação, dessa integração dos centros do perispírito com os centros do duplo etérico, o duplo etérico interliga o perispírito com o corpo material através dos
seus centros de energia que também vão estar ao mesmo tempo interligados e integrados por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias com as principais glândulas endócrinas, com os principais plexos nervosos e com os próprios órgãos do corpo material. Com esses últimos, também através dos nervos que saem dos plexos e que vão até os órgãos. Então, nós vemos aqui, tá, recapitulando, um mecanismo, tá, integrativo que mostra que há uma interligação e uma integração da alma, e mais especificamente a partir do perispírito com o corpo material. E é importante que nós lembremos, tá, que a mente, que é o segundo corpo espiritual permanente, ela está interligada e integrada com o espírito através dos seus centros de energias principais. Olhando um pouquinho para cima, nós vemos centros de energias principais do espírito se interligam e se integram com os centros de energia principais da mente por meio das 7 barras transversais principais que pertencem ao espírito. Então, nós vemos que o fluxo ele vem do espírito para a mente, tá? Os centros de energia do perispírito estão interligados e integrados com os 7 centros da mente através das 7 barras principais do espírito. Vemos que os 7 centros principais da mente estão interligados e integrados com através das 7 barras principais da mente com os 7 centros principais do perispírito. Vemos que os 7 centros principais do perispírito estão interligados e integrados com os 7 centros principais do duplo etérico através das 7 barras transversais principais do perispírito. E vemos, finalmente, que os 7 centros principais do duplo etérico estão interligados e integrados com as principais glândulas endócrinas, com os principais plexos nervosos, com os próprios órgãos do corpo material, através dos canais e vias do sistema condutor de energia do duplo etérico. E também, lembrando que de um modo indireto, com os próprios órgãos, através dos próprios nervos que saem dos plexos e vão até os órgãos. Bom, tendo isso em mente, nós já conseguimos ter uma ideia clara do caminho que as energias, que as cargas das energias, que as cargas elétricas, que as partículas energizadas, elas vão tomar para poder sair da mente, dos centros de energia da mente e chegarem finalmente até os órgãos do corpo material. Mas isso nós vamos ver de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais objetiva e precisa de que forma essas energias chegam lá e como elas são produzidas, por que elas são formadas. É preciso que primeiro nós façamos uma conceituação em termos de constituição da matéria. Não estou falando de matéria física, mas de todos os elementos constituintes do universo em todas as dimensões espaciais. Tanto na dimensão do mundo físico, que é a terceira dimensão, quanto nas dimensões do mundo invisível, que seria a quarta, a quinta, a sexta e a sétima dimensão. Tudo, nós podemos dizer, em linguagem espiritualista, é constituído por energias. Quando nós olhamos para o corpo físico, para o corpo material, que é um corpo de terceira dimensão espacial, tá? Nós podemos entender que ele é formado por aparelhos e sistemas que são constituídos de órgãos, que são constituídos de células, que são constituídas de organelas, que são constituídas de moléculas, que são constituídas de átomos, que são constituídos de partículas subatômicas, elétrons, prótons e nêutrons, que são constituídos de partículas elementares, como quarks, leptons e também os bósons, como, por exemplo, o bóson de Higgs, que é conhecido como partícula de Deus. Essas partículas elementares, tá? Particularmente o lepton e o quark, que vêm a formar elétrons, prótons e nêutrons, elas são também genericamente chamadas em linguagem espiritual, no mundo espiritual, simplesmente como energias, ou cargas das energias,
partículas energizadas, entendeu? Partículas elétricas, tá? Todas essas denominações são válidas, mas de uma maneira minimalista nós simplesmente as chamamos de energias. Do mesmo jeito que elas são o substrato a partir do qual começa a se formar os elementos constituintes do mundo físico, elas também são formadoras dos elementos constituintes dos mundos etéricos, do mundo espiritual e das suas diversas dimensões espaciais. A partir desse princípio, nós podemos dizer que tudo é constituído por energias. Mais do que isso, quando eu digo tudo, eu incluo também os nossos sentimentos, que são a base dos nossos pensamentos, que são manifestos na nossa mente. Antes que você me diga, mas não é no nosso cérebro, eu não vou entrar aqui em detalhes e me aprofundar, mas dentro desta visão espiritualista, holística e integrativa, o cérebro é um órgão do corpo físico que é responsável por diversas funções psíquicas e neurológicas, entre outras. E claro, ele é um órgão de resposta daquilo que acontece nos corpos espirituais e particularmente na mente. Nós vimos que o cérebro está interligado com o centro coronário e com o centro frontal de modo direto, principalmente de modo direto. Então, o que eu quero dizer? A mente é a sede dos pensamentos, a mente é nela que se manifestam os sentimentos e a mente é um corpo espiritual e não uma função do cérebro na nossa visão espiritualística, holística e integrativa. Então, o que eu quero dizer? Tá? Como tudo é constituído por energias, até mesmo os nossos sentimentos e os nossos pensamentos são energias. Para que isso fique mais claro, tá? Visualizemos aqui a mente, este corpo espiritual permanente, mostrado aqui na cor índigo, tá? Mais para frente eu vou falar um pouco sobre corpos e dimensões espaciais. Ele é um corpo da 6ª dimensão espacial, espírito é da 7ª, perispírito da 5ª, duplo etérico da 4ª e o corpo material da 3ª. Mas a gente vai falar sobre isso e as implicações disso mais para frente, tá? Então aqui, a mente, sede dos pensamentos, base dos pensamentos, os sentimentos. Tudo é formado por energias. Quando nós manifestamos um sentimento, nós produzimos na mente as energias desse sentimento. Quando nós manifestamos um sentimento elevado, como amor, perdão, a gratidão, como a plenitude interior, como a segurança, tá? Como a motivação pela vida, nós vamos produzir as energias harmônicas e curativas e de altas frequências desses sentimentos elevados. Tá? Como nós sabemos, os centros de energias têm estruturas funcionais, conhecidas como estruturas do sentimento. Cada centro principal tem uma estrutura do sentimento que está originalmente programada para trabalhar, para vibrar, para funcionar na mesma frequência daquele sentimento elevado ou da sensação agradável, que é o sentimento natural e a sensação natural do centro principal. Contudo, os centros principais não têm estruturas funcionais para trabalhar nas frequências de sentimentos inferiores ou de sensações desagradáveis. Portanto, quando nós manifestamos um sentimento elevado a uma sensação agradável, esse sentimento, essa sensação, ela normalmente é produzida a partir da estrutura do sentimento, do centro correspondente, do centro que se relaciona com esse sentimento. Quando nós manifestamos o amor incondicional, é a estrutura funcional do centro cardíaco, que é o centro principal de número 4, que tem o amor incondicional como sensação natural, a estrutura que vai ser responsável por produzir montantes de carga das energias do amor incondicional, que vibram na mesma frequência do amor incondicional. O mesmo acontece quando manifestamos a alegria, é a estrutura funcional do centro laríngeo, que tem a alegria como sentimento natural, que vai produzir as energias harmônicas e curativas que vibram nas mesmas altas frequências da alegria. Do perdão vai ser a energia, a estrutura sentimental
do centro frontal, que tem o perdão como sentimento natural, que vai produzir grandes quantidades de montantes de cargas de energias harmônicas e curativas de altas frequências do perdão, que é o sentimento natural do centro frontal, quando manifestamos o perdão em nossos pensamentos, em nossa mente. Agora, quando nós manifestamos um sentimento inferior ou uma sensação desagradável, como eu falei, nós não temos uma estrutura programada, criada por Deus, para vibrar nesses sentimentos inferiores, nesses maus sentimentos ou as sensações desagradáveis. E aonde é que essas sensações ou que esses sentimentos inferiores, maus sentimentos, vão se manifestar? Na mente. Não tem um lugar específico. Podemos imaginar, didaticamente falando, que em algum lugar da mente, não necessariamente nos centros de energia, tá? Esses sentimentos vão se manifestar e naturalmente, de forma simultânea, serão produzidas quantidades significativas ou grandes quantidades de montantes de cargas das energias ou de energias desarmônicas e destrutivas e de baixas frequências desses sentimentos inferiores, desses maus sentimentos, dessas sensações desagradáveis, tá? Então, na prática, vamos imaginar que quando alguém manifesta, por exemplo, o rancor, tá? A mente deste indivíduo, tá? Enxergando aqui o corpo azul, que eu estou circulando com o cursor, com o mouse, tá? Imagine que a mente vai estar como um todo vibrando na mesma frequência do rancor. E a mente, ela vai ficar carregada, cheia de cargas ou simplesmente de energias desarmônicas e destrutivas e de baixas frequências que vibram na mesma frequência do rancor. A mente, estando densamente carregada com o rancor, com as energias do rancor, ela vai também acabar por ficar com os seus centros de energias principais também impregnados, pelo menos, com as energias de baixas frequências do rancor, que vibram nas mesmas baixas frequências do rancor. E o que vai acontecer? Os 7 centros vão começar a entrar em desequilíbrio energético, em desarmonias vibracionais. Isso vão ficar fora dos seus estados de normalidade funcional. Isso vai fazer com que, particularmente, o centro umbilical da mente, que nós lembramos que quando ele está em desequilíbrio energético, em desarmonia vibracional e fora do estado de normalidade funcional, a sua estrutura funcional do sentimento deixa de vibrar na frequência do sentimento natural, que é a plenitude interior, ou da sensação natural, que é a satisfação pessoal, e vai passar a vibrar ou na mesma frequência de um sentimento inferior, como o rancor, ou de uma sensação desagradável, como a ansiedade. No caso aqui, que estamos falando do rancor, a hora que esses centros todos estiverem em desequilíbrio e desarmonia fora do estado de normalidade funcional, incluindo o centro umbilical, o umbilical, com a sua estrutura, passando então a vibrar, deixando de vibrar, por exemplo, em plenitude interior, que é a sensação natural, o sentimento natural do centro umbilical, e passando a vibrar na mesma frequência do rancor, naturalmente, essa grande quantidade de montantes de energias desarmônicas de baixa frequência do rancor vão ser magneticamente atraídas, tá, para a estrutura funcional do centro umbilical. E isso vai acontecer porque, como essa estrutura vai estar trabalhando na mesma frequência do rancor, as energias do rancor que vão estar distribuídas por toda a mente e pelos seus centros principais, tá? Essas energias vão começar a entrar em sintonia com a energia, com a estrutura do sentimento, tá? Do centro umbilical, e vão começar a ser atraídas maciçamente em direção ao centro umbilical. Isso vai fazer com que o desequilíbrio e a desarmonia que já estão instalados aí se intensifiquem ainda mais. Então aí você vai começar a perceber que ele vai estar, por exemplo, irradiando a cor natural, que é o amarelo, com brilhos menos intensos, que ele pode inclusive passar a irradiar
uma cor que tem um padrão vibracional mais baixo do que o amarelo, como por exemplo a cor laranja, que já é a cor natural do centro sexual. E o que vai acontecer? Com o centro umbilical da mente entrando em desequilíbrio e desarmonia, estando densamente carregado, com uma grande quantidade de cargas, de energias do rancor, ele vai entrar em desequilíbrio e desarmonia, e como ele está interligado e integrado através da barra transversal principal de número 3, ele é o centro principal de número 3, e ele está interligado e integrado pela barra principal de número 3 da própria mente com o centro principal de número 3 do perispírito, que é também o centro umbilical do perispírito. E aí nós vamos ver que o centro umbilical do perispírito vai começar a desenvolver desequilíbrio energético, desarmonia vibracional, e vai sair do seu estado de normalidade funcional. Como ele também está interligado e integrado, tá, ao centro umbilical do duplo etérico, através da barra transversal principal de número 3 do perispírito, tá, esses desequilíbrios e desarmonias que estão aqui, bem como esse acúmulo de energias desarmônicas de baixas frequências do rancor, eles vão começar a ser transmitidos do centro umbilical do perispírito, lembrando que essas energias já vieram, tá, do centro umbilical da mente, desceram pela barra principal de número 3 da mente até o centro umbilical do perispírito, desceram então, vão começar agora a descer pela barra transversal principal de número 3 do perispírito até o centro umbilical do duplo etérico, e aqui também vão causar desequilíbrios energéticos, harmonias vibracionais. E a partir daqui, essas energias de baixas frequências do rancor podem atingir o corpo material através dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, chegando, por exemplo, ao pâncreas e chegando também até o plexo celíaco. E a partir do plexo celíaco, tanto por um modo direto quanto por um modo indireto, elas podem atingir os diversos órgãos do aparelho digestório do corpo material, causando distúrbios funcionais, causando enfermidades orgânicas, exemplificativamente, tá? Distúrbios funcionais como síndrome do intestino irritável, como dispepsia funcional, e distúrbios orgânicos, ou melhor, doenças ou enfermidades orgânicas, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, como os cânceres também ligados ao aparelho digestivo. Tá? Genericamente falando, eu não estou vou deixar bem claro, tá? Eu não estou dizendo que a causa destas enfermidades e dos distúrbios funcionais que eu citei sejam as energias desarmônicas do rancor, mas nós devemos entender, dentro de uma visão espiritualista, holística e integrativa, que essas energias desarmônicas e de baixas frequências, elas podem agir como um cofator junto com outros fatores de natureza estritamente biológica para desencadear ou promover o desenvolvimento desses distúrbios e dessas enfermidades que eu falei, por mecanismos diversos. Tá? O que a gente pode imaginar que essas energias vão ocasionar quando elas chegam no corpo material? Bom, o que nós precisamos entender? Da mesma forma que os agentes biológicos atuam de forma predominante nos elementos celulares, essas energias desarmônicas e destrutivas de baixa frequência também vão atuar de forma predominante nos elementos celulares. O que eu quero dizer? Essas energias, da mesma forma que toxinas biológicas como agentes carcinogênicos, tá? Como toxinas endógenas ou exógenas, vão atuar em receptores da membrana celular, nas organelas que estão no citoplasma, como os ribossomos, que estão ligados à síntese proteica, como as mitocôndrias, que são ligadas à produção de energia, e vão atuar também no material genético, nos genes, interferindo na transcrição gênica, na produção, por exemplo, do RNA
mensageiro que vai no citoplasma até o ribossomo para que ocorra o processo de tradução e produção de uma enzima importante para o funcionamento da célula. Essas energias também podem agir nesses elementos celulares que eu citei, tá? Podem agir nos receptores de membrana, podem agir nas organelas e podem agir também em determinados segmentos, em determinados genes do DNA. E podem fazer o quê? Eu sei que parece muito genérico nós simplesmente dizermos que elas vão agir ali, mas a gente tem uma explicação mais elaborada, inclusive no livro. Essa temática ela está abordada no final do último capítulo e ela é minuciosamente descrita em diversas situações. As ações das energias desarmônicas nos elementos celulares, levando ao adoecimento, no caso das energias de baixas frequências provenientes de sentimentos inferiores e sensações desagradáveis. Mas, em linhas gerais, nesses exemplos que eu citei, tá? A gente pode entender, por exemplo, tá? Exemplificar de uma certa forma, que as energias do rancor, elas podem chegar transmitidas por essa via que nós mostramos, que se inicia no centro umbilical da mente, desce pela barra transversal principal número 3 até o centro umbilical do perispírito, desce pela barra transversal de número 3 agora do perispírito até o centro principal de número 3 do duplo etérico e indo pelos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico até o plexo celíaco, elas podem, através dos nervos e dos próprios canais que acompanham os nervos, chegar até as células dos diversos órgãos ou, em maior quantidade, de um determinado órgão. E ali, dependendo de uma série de fatores, nós podemos imaginar que essas energias possam entrar, tá, em sintonia, como tudo é energia, lembra do que nós falamos? Tudo é energia e tudo está em movimento. Tudo está vibrando em uma determinada frequência. Segmentos do DNA, receptores de membrana, elementos constituintes das organelas celulares, dos ribossomos, das mitocôndrias, do complexo de Golgi e de outros, têm cada um uma determinada frequência, uma frequência natural. E o que no mundo espiritual nós podemos ver é que essas energias do rancor, por exemplo, elas podem seletivamente entrar em sintonia com um determinado segmento do DNA, com um gene, com o qual ela possa entrar em sintonia por ter a mesma frequência. Entrando em sintonia, ela vai atrair e ser atraída mutuamente por esse segmento. Depois disso, persistindo esse estado de sintonia, ela pode entrar em ressonância com esse mesmo segmento. E o que acontece quando isso ocorre? Quando a energia entra em ressonância, por exemplo, com o segmento do DNA, os movimentos oscilatórios que ambos estavam fazendo, vibrando nas suas respectivas frequências, que são as mesmas ou muito próximas para poderem ter entrado em sintonia, esses movimentos eles vão se ampliar. A amplitude dos movimentos vai aumentar. E esta oscilação mais ampla, tá, leva a uma maior liberação de energia cinética ou de energia mecânica. Tá? Isso pode fazer com que esse segmento de DNA ele saia do seu estado de equilíbrio estático e sofra mudanças sutis na sua conformação espacial. Eu não estou falando em mudança do ponto de vista químico, tá? Não ocorre quebra de ligações, nem mudança de composição, apenas uma mudança de conformação. Em termos práticos, imagina que ele dá uma leve entortada, uma leve esticada, e isso tem profundas implicações. Por quê? Imaginemos que este segmento gênico, hipotético, tá, ele seja responsável por codificar a sequência de aminoácidos de uma proteína, que é uma enzima, ou simplesmente uma proteína cuja função é impedir o surgimento de um tumor. Imagine que esse gene
tendo a sua conformação espacial modificada de forma desfavorável pelas energias de baixas frequências do rancor, tenha assumido uma tal conformação espacial sutilmente modificada que dificulta o acoplamento ou que modifica o grau de afinidade da enzima polimerase com relação a ele. O que vai acontecer? Você vai ter uma eficácia menor para a produção, para a transcrição gênica, para a produção de um RNA mensageiro a partir desse segmento de DNA. E depois, o que vai acontecer? Tendo uma menor transcrição gênica e uma menor quantidade de RNA mensageiro, que vai levar essa sequência até o ribossomo da célula, até onde vai ter a síntese dessa proteína protetora contra um tumor, tá? Você vai ter uma menor tradução do RNA mensageiro e uma menor produção dessa proteína protetora. A consequência pode ser o surgimento de um tumor. Peguei um exemplo meramente exemplificativo, tá? Mas isso pode ser aplicado ao surgimento, tá, de distúrbios e de enfermidades. Imaginemos, por exemplo, que energias desarmônicas e destrutivas e de baixas frequências de um determinado sentimento se ligue com um receptor de membrana celular e modifique a sua conformação espacial, diminuindo, por exemplo, tá, a sua afinidade ou a afinidade de um hormônio, por exemplo, como a insulina. Vai fazer com que haja uma menor captação de glicose pela célula e um aumento dos níveis de glicose no sangue. Tá? Você pode ter também uma modificação no funcionamento das organelas, por exemplo, dos ribossomos, ter uma dificuldade ou um acoplamento inadequado das suas subunidades 70S e 30S e você ter uma menor eficiência por parte dessa organela no processo de tradução, resultando em uma menor síntese proteica. Então, são múltiplas possibilidades e nós tratamos de alguns exemplos de uma maneira mais prática e concreta ao longo do livro. Tá? Essa aula, essa parte 4, nós apenas demos um exemplo, tá? Para que pudesse ficar mais claro na mente, na cabeça, no pensamento de quem está assistindo, de que forma realmente os sentimentos inferiores ou as doenças que surgem como consequência de um conflito interior, de um conflito sentimental, as doenças psicossomáticas, elas podem, através de uma visão apoiada na física quântica, serem explicadas de uma forma lógica e racional. Porque o que muito se imagina é que essas doenças podem surgir a partir de um desequilíbrio meramente metabólico. Imagine que o indivíduo ficando, entre aspas, estressado, ele vai ter uma maior produção de adrenalina, de cortisol, coisas que também vão acontecer e que também podem contribuir e que contribuem para o adoecimento. Mas essa visão, agindo especificamente em segmentos da célula e se valendo de efeitos magnéticos e de influências vibracionais para poder modificar a conformação espacial e, consequentemente, o funcionamento de elementos chaves do funcionamento celular, tal que, quando funcionam mal, o corpo adoece, isso é algo que nós até então não conhecíamos. Pelo menos eu não conhecia antes das experiências que eu tive no mundo espiritual e que agora venho aqui compartilhar com vocês. Tá? Esse mesmo raciocínio que nós fizemos exemplificativamente usando o rancor, tá? Ele poderia ser aplicado, por exemplo, com o sentimento da tristeza. Tá? Alguém manifestando intensamente a tristeza na mente, tá? Produziria grandes quantidades de energias desarmônicas e destrutivas da tristeza que vibram nas mesmas frequências da tristeza. Essas energias iriam impregnar os 700 energias principais, ocasionando desequilíbrios e desarmonias neles, e particularmente no centro laríngeo,
que quando está em desequilíbrio e desarmonia, sua estrutura funcional deixa de trabalhar na frequência da alegria ou da sinceridade do verbo divino e passa a trabalhar na tristeza e na melancolia, o que iria acontecer seria uma atração magnética dessas energias que estariam dispersas pela mente e também pelos centros principais em direção à estrutura do sentimento do centro laríngeo, agravando os desequilíbrios e as desarmonias desse centro, fazendo com que esse sentimento inferior da tristeza passasse também a se manifestar de forma ainda mais intensa na mente e dando uma resposta psíquica desfavorável para o paciente. E no segundo momento, esses desequilíbrios, essas desarmonias e esses montantes de energias de baixas frequências desarmônicas da tristeza que estariam no centro laríngeo da mente seriam transmitidas pela barra transversal principal de número 5 até o centro principal de número 5 do perispírito, que é o centro laríngeo, que iria começar a adoecer, desenvolver desequilíbrios energéticos, desarmonias vibracionais, os quais, através da barra transversal principal de número 5 do perispírito, chegariam até o centro laríngeo do dupletérico, que também iria adoecer, desenvolvendo desequilíbrios energéticos, desarmonias vibracionais, e, por sua vez, esses desequilíbrios, essas desarmonias e as energias desarmônicas e destrutivas de baixas frequências da tristeza, que vibram na mesma frequência da tristeza, iriam começar a ser transmitidas, a ser conduzidas, tá? Do centro laríngeo do dupletérico até a região da tireoide, onde poderia ocasionar disfunções da tireoide, que iriam desde alterações da produção de hormônios até alterações de cunho oncológico, e também poderia ocasionar alterações nas estruturas musculares, bem como nas estruturas respiratórias e fonatórias que estão localizadas na região do pescoço, considerando que quando essas energias que saíram do centro laríngeo do dupletérico e atingiram a tireoide, quando elas saírem do centro laríngeo do dupletérico e forem para o plexo cervical, elas irão de um modo direto ou de um modo indireto. De um modo direto, através dos canais e vias do sistema condutor de energias do dupletérico, de um modo indireto, através dos nervos que saem do plexo cervical e que se dirigem até os músculos da região do pescoço, até a laringe, onde estão as cordas vocais, e até outras estruturas respiratórias, podendo ocasionar alterações no funcionamento dessas regiões e das estruturas nelas contidas, tá? Por mecanismos análogos aos que eu descrevi para o rancor, para o centro umbilical e para as doenças que poderiam acometer o aparelho digestivo, tá? Então são alterações que podem surgir no longo prazo e que podem ser concomitantemente desencadeadas por outros fatores já conhecidos, tá? Quando falamos em problemas da laringe, das cordas vocais, temos que lembrar, por exemplo, do tabaco ou do uso exagerado da função fonatória, como eu estou fazendo aqui na gravação desse curso, em pessoas que trabalham na área de educação, que cantam nas igrejas, precisam ter cuidado também, porque são fatores que podem levar a disfunções e até doenças no aparelho fonatório, particularmente na laringe. Mas cuidado principalmente com o cigarro, com a doença do refluxo gastroesofágico e outros fatores também, tá? Inclusive de natureza constitucional, genética, enfim, tá? Além da tireoide que eu falei. Bom, era isso que nós tínhamos para falar nessa quarta parte, fazer uma visão espiritualística, holística e integrativa do adoecimento, que se inicia na mente a partir de conflitos interiores ou sentimentais, que são caracterizados pela manifestação intensa e prolongada de sentimentos inferiores e de sensações desagradáveis e, consequentemente, pelo acúmulo das energias desarmônicas e destrutivas e de baixas frequências desses sentimentos inferiores e dessas sensações desagradáveis, gerando desequilíbrios energéticos, desarmonias vibracionais nos centros de energia da mente, sucessivamente nos centros de energia do perispírito, do dupletérico e, finalmente, nos
aparelhos e sistemas do corpo material, nas glândulas e até nos plexos. Então, era isso que nós tínhamos para falar. Espero que você também tenha a percepção de parar e pensar de uma forma reversa. Importante ter lembrado isso. A gente pode também ter um raciocínio clínico no seguinte sentido. A gente não vai falar ainda de terapêutica espiritual nesse momento. Mas toda vez que você imagina, que você vê um paciente que tem um transtorno da parte digestiva, é importante você verificar se psiquicamente ele não tem a manifestação de algum sentimento que se relaciona com desequilíbrios energéticos e desarmonias vibracionais do centro umbilical da mente, como o rancor ou a ansiedade, que nós já vimos. No caso de algum problema da tireoide, é interessante, na anamnese, procurar ver se o paciente não tem a manifestação psíquica de algum sentimento inferior ou de alguma sensação desagradável que possa estar relacionada com transtornos do centro laríngeo da mente, como a tristeza, a melancolia e a mentira e a falsidade. Tá? Não é porque o indivíduo já está doente, do ponto de vista físico, que ele não precise ser tratado espiritualmente. O tratamento espiritual pode contribuir, não estou dizendo que ele vai substituir o tratamento convencional de forma alguma. A ideia nós vamos ver que é associar o tratamento convencional ao espiritual. Mas o tratamento espiritual associado ao tratamento convencional pode contribuir para a cura do distúrbio da enfermidade notadas no corpo físico, bem como pode também contribuir para que haja uma melhora ou uma não progressão das anormalidades evidenciadas no corpo físico. Por isso é necessário corrigir o distúrbio psíquico, o conflito interior ou sentimental que acabou por culminar, por contribuir para o distúrbio e para a enfermidade que se observa no corpo físico, tá? Da mesma forma que, só para encerrar, um paciente que muitas vezes tem um problema cardíaco, um distúrbio do ritmo cardíaco ou um distúrbio da função muscular, da motricidade, um distúrbio da contratilidade, uma insuficiência cardíaca, tá? Ou até mesmo uma doença da artéria coronária, seja aterosclerótica ou não aterosclerótica, é interessante verificar se este paciente não tem, do ponto de vista psíquico, alguma manifestação sentimental que possa ter contribuído para desenvolver um desequilíbrio, uma desarmonia no centro cardíaco da mente, né? Que nós sabemos que o cardíaco da mente está ligado com o cardíaco do perispírito, que está ligado com o cardíaco do duplo etérico, que está ligado com o plexo cardíaco e, a partir daí, com o coração, pulmão e com os grandes vasos, artéria e veia pulmonares, artéria aorta e veia cava. Então, é interessante ver se esse indivíduo que tem um problema cardíaco, ele não tem algum sentimento inferior que gere desequilíbrio e desarmonia no centro cardíaco da mente, como a raiva, o ódio ou até mesmo como a angústia. Tá? Então, é importante que se tenha, né, esta percepção e esta preocupação em se buscar nas doenças que já estão manifestas no corpo físico, possíveis gatilhos de natureza emocional que tenham contribuído para o surgimento dos distúrbios e das respectivas enfermidades no corpo material. Gente, era isso que eu tinha para falar. No livro sobre esse assunto tem muito mais coisas e assuntos que nós falamos aqui explicados de uma maneira mais precisa e mais complexa, principalmente essa questão da interação das energias de baixas frequências com os elementos celulares, levando ao surgimento de distúrbios e de enfermidades, ao adoecimento. Isso tudo está lá, mais para o final do livro, escrito de uma maneira muito mais complexa e mais aprofundada do que vocês viram aqui. Espero com que eu tenha transmitido, com que eu compartilhei, vocês possam ter construído em vossos vastos cabedais de saberes um degrau a mais de conhecimento, colocado um tijolo que complementa uma lacuna que faltava. Espero que vocês tenham conseguido ver de uma maneira convincente de que forma os maus pensamentos, os maus sentimentos podem nos fazer verdadeiramente adoecer.
Que Deus os abençoe.